Pega a sua Bíblia, abra em Gênesis, o capítulo é o 4, o versículo é o... Amém? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Feche os seus olhos por um momento, curve a sua cabeça e peça ao Senhor para falar contigo. Peça a Deus que esta palavra vá de encontro às suas necessidades. Ora ao Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Deus, eu quero te louvar por cada vida que está aqui nessa noite. Eu creio que foi o Senhor que os trouxe para receberem essa mensagem em seus corações. Fala, Senhor, fala conosco. Quantos de nós têm andado cabisbaixos? Quantos de nós têm andado derrotados por causa do pecado? Quantos necessitam que o Senhor faça uma obra em suas vidas? Eu sei que esta mensagem nesta noite é uma oportunidade para que esta obra comece. Fala, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Bom, e como ter vitória sobre o pecado? É o que Deus quer falar conosco hoje. Como nós podemos alcançar vitória sobre esse arqui-inimigo? Bom, primeiramente, por quê? Por que nós temos que vencer o pecado? Por que não nos entregar? Afinal de contas, é tão bom, é tão prazeroso, é tão conveniente muitas vezes, não é mesmo? O pecado traz tantos momentos bons, né, entre aspas. A gente já vivemos tantos momentos bons com o pecado no passado. Por que agora temos que lutar contra ele? Por que não nos aliar ao nosso inimigo? Por que não fazer as pazes com ele e viver assim? Bom, irmãos, nós temos que vencer o pecado. Vou mudar a frase, nós temos que nos livrar do pecado. Por quê? Porque o pecado mata. Porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física também. Tem muita gente aí morrendo por causa do pecado, irmãos. O pecado também gera doenças. Nós temos na Bíblia casos de pessoas que, quando o Senhor foi curá-las, na verdade, Ele perdoou os pecados e a pessoa então foi curada. Lá no Salmos, acho que 32, é isso mesmo, o salmista fala que enquanto ele se calou, os ossos dele adoeceram por causa do pecado. E hoje a doença do século, nós sabemos bem que é a depressão. Doenças emocionais que causam uma série de doenças físicas. E uma grande parte dessas enfermidades estão ligadas intimamente ao pecado. O pecado adoece, gera doenças. O pecado destrói famílias. Quantos lares destruídos por causa de adultério? Quantos lares destruídos por causa de agressão física? Quantos lares destruídos por falta de amar? E assim vai. O pecado nos separa de Deus. Está aí o grande motivo para nós nos livrarmos dele. Ele
provoca, ele causa uma separação entre nós e o nosso Deus. Impede. O pecado impede que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Então o pecado rouba as nossas bênçãos. Então eu quero fazer uma pergunta e você vai responder aí bem rápido. Nós podemos vencer o pecado, sim ou não? Só duas arriscaram. Nós podemos vencer o pecado, igreja? Olha, vamos lá em Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Vamos acompanhar aqui no painel, que é mais rápido, porque são muito textos para ler e pouco tempo. Diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob, ou seja, debaixo do pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Próximo. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Próximo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Próximo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Próximo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É um texto muito curioso, né? Se fosse Pedro que escrevesse isso, né, a gente, Pedro era difícil mesmo, né? Pedrão tinha uma alma, um temperamento. Ou se fosse outro que tivesse escrito isso aí. Mas o apóstolo Paulo escreveu essas palavras aqui, o homem mais santo da Bíblia, irmãos, dizer que o mal que ele não quer, ele acaba fazendo, e o bem que ele quer fazer, ele não faz. Isso revela uma fraqueza, uma incapacidade de vencer o pecado. Davi, o maior rei da Bíblia, o maior rei de Israel, caiu no pecado. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, caiu no pecado. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, caiu no pecado. E aí vai. Logo entendemos e chegamos muito rapidamente a essa conclusão, que nós não podemos vencer o pecado. Nós não somos capazes de vencer o pecado. E isso é frustrante, não é mesmo, irmãos? Você veio aqui para dizer que você ia vencer, não foi? Você queria ouvir assim, você vai vencer, você é vitorioso. Não, você não pode vencer o pecado. Você não pode. Grandes homens de Deus também não puderam, fracassaram. E logo então chegamos a um entendimento que Paulo diz que o querer dele, por dentro, o espírito dele almeja não pecar, almeja fazer o bem, mas por fora a carne, no final a carne muitas vezes prevalece. Ele não queria, no final ele se frustrava.
Mas vamos lá em Romanos 8, versículo 3. A irmã abandonou ali o posto dela. Romanos 8, 3. Diz assim, ó: porquanto o que era impossível à lei, era o que, irmãos? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só o que está dizendo aqui. Talvez você pensasse: nossa, mas eu leio tanta Bíblia, eu me esforço tanto para buscar um conhecimento e vencer o pecado, e agora o pastor me disse que eu não posso vencer o pecado. E ele está dizendo que para a lei era impossível. Olha lá, está lá, coloca lá, irmã. Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, a Bíblia não nos foi dada para que nós vencêssemos o pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, não tem a função de libertar o homem do pecado. Ela é incapaz. O homem se perdeu quando ele pecou. O homem, ele se desviou do caminho correto e foi para caminhos estranhos, escuros e tortuosos. E perdido, o homem não sabia como voltar. O que Deus fez dando a palavra foi estabelecendo um caminho, iluminando esse caminho. Lá em Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Deus iluminou um caminho e mostrou ao homem o caminho de volta para ele. A palavra aponta para esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus tem a função de levar o homem para aquele que vai libertá-lo. A palavra de Deus cumpre muito bem o seu papel quando o homem, lendo a palavra, estudando a palavra, se convence dos seus erros, se convence dos seus pecados e entende a sua necessidade de Cristo. Olha só o que Paulo disse: miserável homem que eu sou. Paulo entendeu. Ele entendeu, ele obteve o conhecimento e ele entendeu muito bem que ele não poderia vencer o pecado. Miserável homem que eu sou, quem é que vai me libertar desse corpo do pecado? E aí, ele logo no próximo versículo, no versículo 25, ele dá um grito de vitória e diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Ele entendeu que ele jamais poderia vencer, que para a palavra era impossível, mas ele chegou à conclusão que em Cristo ele receberia a vitória que ele tanto precisava. Aleluia! Bom, mas se nós não podemos vencer o pecado, então nós temos que tomar muito cuidado com ele, não é mesmo, irmãos? Olha o que Deus disse lá para Caim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Ele falou vencer, cabe a ti dominá-lo. E quanto ao diabo, o que a Bíblia diz? Resistir ao... E ele? E agora no Novo Testamento, quanto ao pecado, o que Deus diz? Vai lá, perdão, é 1 Tessalonicenses 5:22. Já está ali? Olha lá que diz. Vamos ler todo mundo junto? Abstende-vos. De novo. Abstende-vos
abstende, ou seja, fujam, passem longe, corram do mal, da aparência. Isso aqui é revelador, irmãos. Por que não disse fujam do pecado? Não, fujam daquilo que tem a aparência. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmãos? Você não precisa nem chegar perto para ver o que está acontecendo. De longe, se bater o olho, rapaz, aquilo ali está parecendo coisa errada. Ó, corre. Sabe por quê? Porque se você chegar perto para ver, o pecado te agarra, aí você não sai mais. Já foi pego por ele, você não consegue escapar. Então, de longe você observa, rapaz, aquilo ali não está cheirando bem, não. Pode até ser que não seja, mas pareceu ser, você corre. Porque você não pode vencê-lo. Porque você não vai resistir. Davi, um homem santo, caiu. Salomão, sábio, caiu. Sansão, forte, caiu. E você? Não brinque com aquilo que você não pode vencer. Quando você pode vencer, você enfrenta, não é mesmo? Se nós pudéssemos vencer, ali estaria escrito assim, ó: enfrentem o pecado e vençam ele. Mas não é isso que está escrito lá. Está escrito: corra, fujam, abstenham-se daquilo que parece ser. Se não for, não importa, mas corre. Mantenha-se limpo, mantenha-se livre. Não se contamine. E aí, irmãos, olhando esse texto, nós precisamos nos conhecer melhor. Eu tenho que ter entendimento de quem eu sou, de onde eu venho. Porque o pecado não pode ser vencido por nós. Porque o pecado sempre vai operar nas nossas fraquezas. Como você pode vencer um inimigo que só te pega no seu ponto fraco? Portanto, se você algum dia foi alcoólatra, você não bebe nem salada com vinagre. Fuja da aparência do mal. Você não vai na porta da distribuidora, mas nem para comprar um refrigerante. Fuja da aparência do mal. Você foi um homem devasso, entregue à prostituição, promíscuo ou promíscua, no caso da mulher, e agora você se converteu. Meu irmão, minha irmã, o que você está de conversinha com aquela pessoa? Por que você está dando mole no pecado? Eu sou a favor, irmãos, que homem casado não tem que ficar tocando, encostando, abraçando mulher, não. Eu aqui me posiciono assim com as irmãs, vocês sabem disso. Ninguém aqui vai dizer que o pastor veio, me abraçou, me deu um beijo, a não ser as idosas. Faço com prazer com elas. Mas as irmãs mais novas, sabe por quê? Não é porque apenas respeito, não, porque eu respeito também. Mas eu tenho um grande medo de cair, irmãos. Por isso eu zelo. Por isso você não vai me ver pegar uma irmã e pôr no meu carro para levar ela para um médico ou qualquer outro lugar. Não faço isso. De última instância, para chamar até um Uber para ela ir. Mas não faço. Não é porque eu sou santarrão, não. É porque eu sou homem e posso cair. Então tem que vigiar. Vigia. Sabe por que as pessoas caem hoje, irmãos? É porque dão muita tela para o pecado. O pecado está rodeando ali, está chegando perto, e a pessoa está dando mole, está gostando. Aquele irmão está elogiando a irmã, e ela, vai se posicionar, ela está gostando. Chega, pega na mão, dá aquele sorriso, esfrega, e fala uma palavra aqui, uma palavra ali, começa aquela intimidade, em vez de cortar logo, vai dando corda, vai deixando. Quando vê, irmãos, prostituição, adultério, família destruída, porque não vigiou. Quem vigia, ele não vê o pecado, sabe por quê? Ele vê a aparência de longe e corre.
Quem vigia dificilmente vai cair. O Senhor disse: vigiai e orai para que não entreis porque o espírito está pronto, mas a carne a sua carne gosta do pecado. Olha só, irmãos, que tragédia. A nossa carne ama o nosso maior inimigo e quer estar abraçado com ele o tempo todo, o tempo inteiro. Por isso, fuja da aparência, corra naquilo que parece ser letal para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito, para o seu casamento, para a sua vida espiritual, para o seu ministério. Então, diante disso, o que fazer? Se eu não posso vencer o pecado, se eu não posso me libertar da carne que ama o pecado, porque enquanto estivermos neste mundo, nós vamos estar ligados a esta carne cheia de fraquezas. Qual a solução? Como lidar com isso? O apóstolo Paulo nos ensina muito bem isso aqui, em Romanos 6, versículo 1, assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, já que eu não posso vencer, então eu vou me conformar, vou me entregar, vou aceitar, e a graça vai cobrir tudo. Será que é assim? Versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O caminho da vitória sobre o pecado passa através da morte. Ninguém pode vencer o pecado senão Cristo. Ele venceu. O segredo aqui, irmãos, é que se nós pudéssemos vencer o pecado, para que nós iríamos precisar de alguém para vir e morrer por nós? Mas o caminho da vitória sobre o pecado passa pela morte. Ninguém pode vencer o pecado, então o que fazer? Morra para ele, morra para o pecado. Ali está dizendo que o caminho é na morte com Cristo. Assim como Cristo morreu, assim também nós temos que morrer com ele, passando pela morte no batismo. Olha só, irmãos, trazendo aqui à tona a importância simbólica do batismo. Quando há a imersão, quando se mergulha na água, está simbolizando a morte. E quando surge da água, simboliza a ressurreição. E agora vivemos uma vida ressurreta, uma vida que não pode mais morrer, uma vida que não está mais vulnerável e nem debaixo da servidão do pecado. Você não pode vencer o pecado, mas você deve morrer para o pecado, de forma que o defunto não bebe, defunto não fuma, defunto não mente, defunto não se prostitui, defunto não adultera, e assim vai. Quando o pecado bater na porta, você fala assim: ô rapaz, aquele lá morreu, não tem jeito mais. Vai lá ver se acha lá na sepultura, lá na cruz. E como funciona essa morte? Será que quando eu sou batizado, quando o pastor me afunda na água e me tira da água, ali aconteceu a morte? Será que é isso, irmãos? Será que é simples assim? Romanos 6, versículo 11. Olha o que diz: assim também vós considerai-vos
como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Próximo. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, não é um ato de mágica no batismo, a morte aconteceu, pronto. Não é assim. Seria bom que fosse, né? Mas o que está nos ensinando ali em Romanos 6,11 é: considerai-vos como mortos. Uma atitude, um posicionamento meu. Eu me considero, eu determino que estou morto para o pecado. E todas as vezes que ele bater na minha porta, eu estou morto para ele. Todas as vezes que um prato chegar até mim, eu estou morto para ele. Sempre que eu tiver a oportunidade de fazer aquilo que a minha carne quer, eu devo me considerar um morto para aquele pecado. Aqui, irmãos, traz à tona a necessidade de uma vigilância extrema e de uma luta constante e sem fim. Ou seja, nós nunca poderemos baixar a guarda. Eu devo estar sempre atento e sempre lutando contra o pecado. O versículo 13 diz que nós não podemos apresentar os nossos membros para a prática do pecado. Versículo 13. Eu não posso dedicar os meus membros, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ou seja, preserve o seu corpo. O seu corpo não pode se contaminar. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você deve manter o seu corpo limpo, purificado e longe do pecado. E antes, faça o seguinte: apresente-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Os membros do meu corpo agora são membros para a prática da justiça. Se antes a minha boca era para adorar o diabo, agora a minha boca é para louvar e glorificar ao Senhor. Se antes o meu corpo era para prostituição, agora não, meu corpo é para honrar e glorificar a Deus, inclusive através do casamento. O nosso corpo deve servir para honrar o nosso Deus. Irmãos, se lá fora, se antes de conhecer a Cristo, eu tocava o terror no pecado, agora aqui com Cristo eu vou tocar o terror contra o pecado. Aleluia. Não seja aquele crente que quando lá no mundo punha para resolver e tocava e resolvia as coisas no 12 mesmo e tudo. Aí quando se converte, vira aquele crente frouxo, xoxo. Irmãos, quando a gente está no mundo, a gente está doente e parece a oportunidade de fazer as coisas, ele faz, não é? Está com febre, gripado, vamos forró ali, mas vai gripado e com febre e dança a noite inteira. Aí está com uma febrezinha lá, vamos pro culto, estou doente, hoje estou com uma febre, não vou pro culto hoje não. Dizer assim, não, irmãos. Se eu fazia para mim na vida velha, muito mais agora para Cristo. Se eu me sacrificava para o pecado lá atrás, muito mais agora para Cristo. Amém? Para fechar com chave de ouro, vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós,
Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Ninguém consegue fazer esta obra sem a ajuda e sem a presença do Espírito Santo. E se você tentou até aqui e não conseguia, porque você tentou sozinho com as suas próprias forças. Mas precisamos entender que o maior interessado em que nós caminhemos livres do pecado é o próprio Senhor. Deus quer que sejamos livres do pecado, e Deus opera esta obra em nós. Então a força que você precisa, o cuidado, o zelo, a vigilância, vem do Espírito Santo. Sabe quando dá aquele frio na barriga, assim, coração daquela palpitada? Você vai fazer alguma coisa, aí vem aquela voz doce, suave, dizendo: não vai, não faz, não entra, não toca aí, não fala isso. O Espírito Santo, irmãos. Se você não tem conseguido vencer o pecado, é porque primeiro você não morreu para ele. Não tente vencer, morra. Uma vez morto para o pecado, acabou? Não. O velho homem, irmãos, ele trabalha na carne, ou seja, a carne ainda está aqui. Então eu preciso do Espírito Santo para sempre estar lutando e sempre resistindo e sempre prevalecendo sobre o pecado que habita na minha carne. Se você está perdendo para o pecado, é porque você não está confiando, nem dependendo e nem recebendo a ajuda do Espírito Santo. Busque mais o Espírito Santo. Se aproxime mais do Espírito Santo. Ore mais ao Espírito Santo. Fala mais com o Espírito Santo. Ouve mais a voz do Espírito Santo, porque é Ele que vai te levar e te conduzir num caminho de triunfo. Se você se apegar com Ele, o velho homem não vai ressuscitar. Amém, irmãos? E como é que eu vou conseguir essa façanha? Está lá em Gálatas: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Busque mais o Espírito, alimente mais o Espírito, fale mais das coisas de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus pertence a Deus e é filho de Deus. Se interesse mais pelas coisas de Deus e se interesse menos pelas coisas desse mundo. Busque as coisas que são do alto. Busque as coisas que não são perecíveis. Busque e invista nas coisas que o dinheiro não pode comprar, que o ladrão não pode roubar. Essas coisas é que vão te ajudar a caminhar. Quanto mais nós nos envolvemos com o mundo, mais suscetíveis estamos a cair no pecado. Ou seja, pecamos muito. Por quê? Porque chegamos muito perto do pecado. Pecamos muito por quê? Porque nos aproximamos, porque gostamos. Pecamos muito por quê? Porque não vigiamos. Pecamos muito por quê? Porque amamos muito esse mundo e as coisas desse mundo. Ame ao Senhor. Quanto mais você amar a Deus, mais você vai conseguir abominar o pecado. Amém? O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele se via vencido pelo pecado. Ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Mas irmãos, só de ter essa consciência, de ter esse conhecimento, essa percepção
de que o que você está fazendo não é o que você quer fazer e não é o que Deus quer que você faça, já é um primeiro passo, é um grande caminho para você mudar a sua atitude, mudar a sua postura, mudar o seu pensamento e viver uma nova vida com o Senhor. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Comece a falar com Deus. Você tem conseguido viver uma vida livre das garras do pecado? Você tem vivido uma vida que agrada o Senhor? Ou o pecado tem te dominado, te derrubado dia após dia? Você tem se relacionado com o Espírito Santo? Você tem recebido a ajuda do Espírito Santo? Você tem pedido a ajuda dele? Você de fato já morreu para o pecado? Ou você ainda vive namorando ele? Deus te chama para viver uma vida santa na sua presença. Deus tem para você uma vida nova, livre da condenação e livre da escravidão do pecado. Mas o primeiro passo é você morrer para ele. O primeiro passo é você se considerar como um morto para um pecado, porém vivo para Deus em Cristo Jesus. Senhor, que essa palavra se cumpra na vida de cada um de nós. Que esta palavra se cumpra na vida de quem ouve esta mensagem. Que de fato, Senhor, experimentemos a liberdade. Aqueles que estão vivendo uma vida de escravidão, aqueles que estão amarrados em cadeias espirituais por causa da prática do pecado, que nesse momento recebam de Ti a força que precisam, a revelação necessária para se posicionarem e encontrarem no Senhor o socorro oportuno e assim vencerem o pecado. Liberta, Senhor. Liberta cada um dos Teus filhos. Nós não podemos vencer, mas o Senhor venceu por nós. O Senhor nos dá a vitória sobre este nosso inimigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.